José, narrador, um admirador da natureza, gostava de observar as árvores, pássaros, rios, lago e gente. Embora diga que se chame José, o narrador deixa várias pistas de que tem outro nome. Ao chamar o passarinho de Xará, sugere que seu nome é outro. Na verdade, ele se chama João, João Guimarães Rosa, e parece escolher José e Zé ou Zé como mais um de seus disfarces. João Mangolô era um preto velho, morava no Calango Frito e tinha fama de feiticeiro. Aurizo Manquitola, sujeito experiente, contador de histórias, conhecia bem todas as pessoas do Calango Frito. Tinha um Tranjão, sujeito meio leso, vendedor de peixe do rio, no arraial. Ficou indomável depois que aprendeu a oração de São Marcos. José, também conhecido como Izé, o narrador, médico novo, recém-chegado no Calango Frito, embora supersticioso, não acreditava em feitiçaria e vivia caçoando de um curandeiro e feiticeiro local, o João Mangolô, cuja cafua vivia repleta de clientes, suas rezas, seus despachos, mandingas e simpatias. Muitos outros no Calango Frito estavam envolvidos com todo tipo de bruxarias. Em Atolentina, por exemplo, já muito rica e considerada por seus despachos, Dona Cesária, que atuava em calungas de cera, e até o menino Del Lindinho obteve feitiço contra os coques do professor. Certo domingo, o narrador, Izé, a caminho de suas visitas ao Mato das Três Águas, passa rente à cafua do João Mangolô e, como sempre, zoa do curandeiro e o insulta sem motivo. É Buriti, Buritizade, é o mato que corre do Gerais. É Buriti, Buritizade, é o mato que corre do Gerais. Oi, Mangolô. Meu Cristo, senhor! Pensei que você era uma cabiola queimada, Isso é brincadeira de senhor? com um balaio de rama de mocó por cima. Ixi. Você deve conhecer os mandamentos do negro, não é? Primeiro, todo negro é feiticeiro. Olha! Segundo, todo negro é vagabundo. Vi? Terceiro, todo negro é feiticeiro. Em outra ocasião, a caminho do mato, onde se entretinha na contemplação da natureza e de seus mínimos movimentos dos bichos, árvores e flores, encontrou-se com Aurizo Manquitola e se entreteve com os casos, os terríveis efeitos e poderes da oração mágica de São Marcos, que o narrador também conhecia. A longa prosa com Aurizo envolveu também outros circunstantes: o gestal da gaita, o compadre Silvério, o Tião Tranjão, o Cipriano, o Felipe Turco, entre outros, cada qual narrando seus casos de feitiçaria. José embrenha-se de novo no mato, absorto na contemplação da natureza, recordando o desafio poético travado com Quem Será?, que se fazia em meio à natureza, pois os autores, sem se defrontarem, inscreviam seus versos nos gomos de belíssimos bambus. Embora curioso, deixou para a volta a surpresa dos últimos versos de seu anônimo adversário, para envolver-se cada vez mais com a poesia da natureza, dos lagos, das flores, das árvores, dos pássaros, das aranhas, das formigas e das taturanas. De repente, sem explicação, fica cego, fica desesperado. Mas quando conhecia a fundo os ruídos, cheiros e as mínimas vibrações do mato, do vento e dos animais, consegue se orientar. Irritado com a demora da luz, profere com raiva a reza de São Marcos. Tomado de fúria, avança numa só e precisa de direção, a casa de João Mangolô, vagueado pelos ruídos e cheiros que, pouco a pouco, começam a se tornar familiares. Assim chega, de súbito, na cafua de João Mangolô e começa a esganá-lo, furioso. Nisso volta a enxergar. O negro velho havia amarrado, por brincadeira vingativa, uma tira nos olhos de um retrato do narrador, irreverente e zombador, que não acreditava em feitiçarias, ainda que fosse supersticioso. Análise do conto. O narrador principal não revela o seu verdadeiro nome. Ele só dá indícios de que seja José ou João. José, então, é um alter ego de Guimarães Rosa. Ele é cultíssimo e urbano. A narrativa em primeira pessoa confere uma aproximação ainda maior de Guimarães Rosa. Também não se sabe ao certo qual é a profissão de José, mas suas atitudes nos dão indícios. Ele tem uma propensão ao ócio contemplativo.
Ele só sai pro mato para contemplar a natureza, o que não é o costume do sertanejo, cujo cotidiano é mais prático e duro em relação à natureza. Essa vocação filosófica nos permite atribuir-lhe uma possível veia de escritor. Além disso, ele sempre traz consigo um lápis no bolso. Essa êxtase admirativa de José diante da natureza pode ser chamada de tauma filosófico. Portanto, a obra nos mostra que não há filosofia nem literatura sem paixão, sem uma contemplação estática do mundo externo. Há também indícios de que José não pertence ao sertão. Ele tem pouca habilidade com armas de fogo. Ora, o sertanejo sabe muito bem manusear armas. Mas a verdadeira força de José está na instrução, no saber. Além disso, ao explorar o mato, ele se disfarça de caçador para que as pessoas simples não desconfiem de seus hábitos diferentes. Ele esconde inclusive seu nome. Ele só dá algumas pistas, a de que João de Barro é seu xará, mas que as pessoas também o chamam de Izé ou de Zé. Alguns críticos dizem que o nome José é usado como precaução para que ele não seja alvo de feitiçarias. Guimarães Rosa faz, então, por meio de José, um disfarce autoral. Ele se insere na própria narrativa, mas não de forma clara, porque é preciso uma certa sensibilidade literária para perceber as semelhanças entre José e Guimarães Rosa. A narrativa é repleta de descrições profundas da natureza. Isso nos mostra a recriação que Guimarães Rosa faz das experiências que ele acumulou durante anos de clínica médica que ele fez no sertão. Ao adentrar o mato, José nomeia o sertão. Isso é uma forma de dar existência linguística à natureza bruta. E é também a introdução de uma atividade civilizatória em um meio primitivo. E por que será que João sai aos domingos? Bom, domingo é um dia de descanso. É também o primeiro dia da criação. Provavelmente isso seja uma referência ao Adão mítico, que anda pelo mato virgem para dar nome ao que vê. Além do narrador João, ou José, não se sabe ao certo, existe também João Mangolô, que é o feiticeiro de quem o narrador zomba. O embate entre os Joões é uma metáfora da confluência de culturas. A cultura considerada pelo autor como erudita e a feitiçaria, a magia. Como é comum no livro Sagarana como um todo, há sempre o duelo de morte. Nesse conto, após o duelo, ambos saem vivos no final. O tema central do conto é justamente esse encontro, esse embate entre a cultura erudita e a cultura popular, cheia de religiosidade e misticismo. O narrador José é cético, portanto, abomina a feitiçaria. Ele entende a feitiçaria como algo primitivo, como uma forma de o ser humano transpor diretamente seu pensamento, como um recurso em que a natureza é a extensão do homem. E José é completamente o contrário, gosta da subjetividade e da abstração. O racismo é também bastante presente em todo o conto. O negro é coisificado e estereotipado. É chamado por José de cabiúna de queimada, que é uma espécie de madeira. Tem seu cabelo comparado com um balaio de rama de mocó, que é uma espécie de algodão. E é chamado de cachaceiro, vagabundo e feiticeiro. O clímax da narrativa se dá no momento em que José fica cego. Pode-se notar nesse momento uma referência bíblica ao Evangelho de São Marcos, em que o cego de Jericó, ao conhecer o poder de Jesus, é curado. No conto, a cura se dá de uma forma distinta. José não se converte para ser curado. Ele simplesmente paga João Mangolô e ele retira a praga. Esse pagamento deixa bem claro a posição que o negro tem no conto, a posição subalterna que o negro tem no conto. Pois, embora haja uma cordialidade entre os dois homens, a violência, a discriminação das culturas africanas se mantém.
A reza de São Marcos, que é também um ponto principal do conto, explora um tema recorrente na obra rosiana: a mistura das forças do bem, representada pelo evangelista São Marcos, e do mal, representada pelo diabo. A linguagem do conto São Marcos é composta por aforismos, que são textos breves que anunciam uma regra, um pensamento, como num trecho da peça quando a Bárbara cita os mandamentos do negro. O estrangeirismo também é utilizado nesse conto, na página 280, quando Isé descreve a Lagoa das Três Águas, local em que se sente muito bem, e usa a forma francesa da palavra batom. As figuras de linguagem são muito utilizadas por Rosa nesse conto, como, por exemplo, a comparação, na página 273, quando José descreve os bambus como um mar suspenso e compara uma árvore a um guarda-sol de praia. A onomatopeia, chuá, na página 281, quando um pato pousa na água. E a prosopopeia, na página 279, dizendo: no úmido dos minadouros que cantam, dormem as avencas de folhagem minuciosa.